Hello, meus amores, how are you? Como é que vocês estão? Good afternoon, boa tarde a todos. Vamos dar início à aula de inglês de hoje. A explicação da atividade, basicamente, que nós vamos dar sequência ao assunto que nós vimos na aula passada, Country and National, países e nacionalidades, tá certo? Hoje com atividades no caderno para reforçar o aprendizado de vocês mais uma vez, né? Atividades no caderno. Como a Titi falou, é um assunto que vocês vão rever no quarto ano, porque é um assunto extenso, né? Que vocês precisam de um pouquinho de tempo para assimilar todos os países e nacionalidades, assim como também em geografia, certo? Então, por isso que a Titi reforçou um pouquinho, trouxe mais uma vez esse assunto para fixar melhor o aprendizado de vocês, certo? Antes de começar a explicação, vamos agradecer a Papai do Céu, que nos abençoa todos os dias, está sempre do nosso lado, cuidando da gente e protegendo, não só a nós, a nossa família, o nosso lar. Amém? E vamos dar início à explicação da atividade, como a Titi falou, que como é um assunto, né, extenso, e como é uma atividade que demora um pouquinho, né, que toma um pouquinho do tempo de vocês, por conta das bandeiras, né, que vocês acabam tendo que pesquisar, algumas delas, as que vocês não souberem. Então, a Titi só colocou 2 páginas para vocês fazerem a atividade, tá certo? Na primeira, vocês vão ter mais uma vez personagens caracterizados, né, com roupas e estilos do seu país. Vai ter o nome desse personagem, né, dessas pessoas abaixo, e ao lado vai ter as bandeiras referentes a cada país, tá certo? E o que é que vocês vão fazer? Dessa vez vai ter algumas frasezinhas aqui e vocês vão completar. Vai ter o início dessas frases, tá certo? De um lado vai estar o nome dessa pessoa, desse personagem, como a Titi mostrou a vocês. Vai estar aqui, ó, sempre abaixo, tá certo? Então, John is from, tá certo? Vocês vão colocar o país que John mora, tá certo? E do outro lado, da outra coluna, vai ter he is, certo? Aí aqui vocês vão colocar a nacionalidade. Lembrando, he é ele, e she é ela, certo? Os pronomes pessoais, tá certo? Então, de um lado vai estar o nome deles, is from, para vocês colocarem o país, e do outro vai estar o pronome pessoal, ou he ou she, e vocês deverão colocar a nacionalidade, certo? Então, país na primeira parte da coluna, nacionalidade na segunda. Seguindo com a atividade, write about the pictures. Escreva de acordo com as figuras. Falam de exemplo. Observe o exemplo, tá certo? Então, vocês vão ter mais uma vez figuras, personagens característicos, vestidos característicos do seu país e, além disso, a bandeira, tá certo? Então, vocês vão observar esses personagens, essas bandeiras e vão responder. Dessa vez vocês vão criar a frase completa, tá certo? Para vocês aprenderem também como fazer a pergunta e como responder, certo? Como fazer a pergunta, né? Where are you from? Where are you from? E para responder, vocês vão responder dessa maneira, né? Para dizer o país e a nacionalidade, certo? He is from, o país. He is e a nacionalidade, tá certo? Então, vocês vão fazer dessas 2 formas, tá certo? He, lembrando, he, ele, e she, ela, tá certo? Então, he is from, o país, he is, a nacionalidade, tá certo? Então, vocês vão fazer dessas 2 formas para todas as imagens, tá certo? Nas 2 linhas, tá certo? Primeira, o país, segunda, a nacionalidade. Colocando a frase toda, tá certo? Não só o país e só a nacionalidade. Mais uma vez, na segunda questão, vocês vão seguir o exemplo. Só que dessa vez, vocês não vão... vocês vão criar a frase negativa e depois a frase afirmativa, tá certo? Na primeira frase, ó, vejam, observem que vocês vão ter, ó, o nome de 2 países, tá certo? Então, primeiro, vocês vão utilizar na forma negativa, como esse exemplo aqui, ó, em vez de colocar o is, vocês vão colocar isn't, que é a forma negativa, tá certo? Então, he isn't from, e o nome do primeiro país que está aparecendo aqui, tá certo? No caso aqui, ó, do exemplo, tá certo? Espanha. Quer dizer, ele não é da Espanha. He is from Brasil.
ele é do Brasil, tá certo? Então, vocês vão sempre, o primeiro vocês vão utilizar na primeira frase e vão trocar apenas o is pelo isn't pela forma negativa, tá certo? Na primeira frase, coloca isn't e o nome do primeiro país, e na segunda, is e o nome do segundo país, tá certo? Vocês vão seguir com os demais, completando até o final da tabela, tá certo? Então, como a teacher falou, é uma atividade que vai tomar um pouquinho do tempo de vocês, né? Por conta da pesquisa, porque vocês têm que construir as frases. Então, a teacher achou conveniente trazer apenas duas atividades, duas páginas de atividade, para não sobrecarregar vocês, tá certo?